E lá vamos nós falar de dinossauros no cinema, falar de Jurassic World Recomeço, um filme que tem um elenco estrelado, pegando heróis da Marvel para interpretar, para lutar contra os dinossauros, com uma premissa muito interessante em relação aos dinossauros que já contaram tantas histórias legais, principalmente lá no Jurassic Park, mas que mostra realmente talvez que era hora de deixar os dinossauros extintos também no cinema. Temos aqui, né, o protagonista, a Scarlett Johansson, por isso que a gente falou, a primeira parte dos heróis, né, viveu a Viúva Negra de uma forma excepcional no universo da Marvel, do MCU, e tem a companhia do Mahershala Ali, espero ter pronunciado correto, que vive o Duncan Kincaid. O Ali, ele aparece no filme dos Eternos, era para viver o Blade nos quadrinhos, no MCU, um personagem que a gente já viu há um tempo atrás com Wesley Snipes, e agora era para estar sendo revisitado, mas enfim, acabou não indo para frente, então é um personagem que apareceu no finalzinho da Marvel, uma cena pós-créditos, então poderia estar. Então temos dois heróis da Marvel fazendo parte aqui para lutar contra os dinossauros. Como a premissa, a gente tem a ideia realmente de, como é mostrado no trailer, vai buscar uma solução. Os dinossauros são uma expectativas, vão colher a amostra do DNA dos dinossauros para achar uma solução. Aqui um pequeno spoiler, né, é com relação a doenças coronárias, então parte cardíaca. Explica, então tem uma explicação científica que, ok, convence logo no começo do filme o motivo, e a gente tem um paralelo, né? Os dinossauros já estão. É vivido muito tempo depois das últimas histórias, então os dinossauros já estão inseridos na sociedade como um todo, mas cada vez menos, por conta das condições climáticas, acho que vale essa citação, porque é algo real, né? A gente vê cada vez o mundo tendo vários problemas nesse sentido, mas eles vivem numa ilha isolada, lá perto do Equador, onde tem as condições ideais. E o foco do filme é a Scarlett vivendo a Zora, né, que é uma mercenária, monta uma equipe, leva um especialista também, um arqueólogo, para poder trazer algumas coisas, para ir para essa ilha, colher amostras que vão se tornar remédios para o futuro. E o filme conta um pouquinho dessa história, tem logo de cara a viagem, a motivação, já aparece, acho que a primeira cena, esse primeiro ato ainda vem com uma família que aparece no trailer, que tem o primeiro encontro com o dinossauro, um dos dinossauros que estão sendo caçados, que é o se não me engano, acho que é Mosasauro, é, que a primeira cena foi aquelas que eu tomei um susto na cadeira. Então, eu gostei de ter aquela sensação que eu tive lá atrás em alguns filmes do Jurassic, que é um filme de ação, ficção científica, mas você tinha sempre essa questão do suspense, da hora que um dinossauro ia aparecer para devorar alguém ou para caçar um dos humanos. A gente sabe que o foco é esse, né? São dinossauros tentando aqui e os seres humanos tentando sobreviver, né? Nem tentando fazer nada diferente, apesar que tem, ao longo de alguns filmes, a motivação comercial, a motivação financeira, a motivação de caça do ser humano, tentando caçar também os dinossauros, mas basicamente funciona com os dinossauros tentando caçar os humanos para devorar, para matar, e aquela expectativa de quem que vai morrer, quem que vai conseguir sobreviver ao longo do filme. Fotografia acho que é muito legal, funcionou bem ao longo de todo o filme, tanto as cenas bem claras, as cenas de paisagem com os dinossauros pela hoje como a gente tem os efeitos visuais, ajudam a transformar e trazer eles com uma riqueza de cores que acho que funciona bem em tela, mesmo também algumas cenas mais com aquele ritmo mais denso, né, um ritmo quando acontecem à noite, mas senti falta, principalmente nas cenas à noite, de aproveitarem um pouco mais em relação ao suspense, coisa que no parte do claro teve um pouquinho mais de destaque, quando estava à luz do dia, tem algumas cenas de dinossauros, você fica com aquela expectativa de algo mais acontecer e tem uma surpresa, então tem alguns planos de câmera interessantes, é bem costurado isso, mas tem uma sensação que do meio, principalmente na reta final do filme, é aquela, vamos acabar o filme, vamos fechar aqui, tem que encerrar, acabou o orçamento, ele dá uma acelerada. E acho que desnecessária. O ritmo como é contada a história do final me decepciona. Acontecem algumas mortes. As mortes, algumas mortes têm aquele tom de suspense, de você se fala, pô, o pessoal tá lutando o máximo possível para fugir da morte e não consegue. Mas acontecem outras que você fala, putz, é tão mal costurado, tão mal. Um roteiro preguiçoso até em algumas coisas. É, termina também o filme de uma forma que não me incomodou, não teve um clímax, não teve uma grande
um grande final em relação ao que foi possível estar construindo em relação ao filme. Achei legal referências, né? O Jonathan Bailey, que vive o Dr. Henry Loomis, faz referência ao Grant, Dr. Grant, que é do primeiro filme, né? E depois aparece em outros, aparece num dos últimos filmes, ele está presente, então é aquele arqueólogo lá atrás do primeiro filme, então é uma referência legal. Tem algumas referências alguns personagens alguns dinossauros que a gente já viu em outros filmes, e algumas participações são interessantes, você rever o filme, principalmente para mim, foi aquela questão de olhar aquele dinossauro e lembrar automaticamente do que aconteceu em outros filmes, e mesmo nessas referências, uma delas aí, tentar não contar muito do spoiler aqui pra galera, me incomodou muito. Falei, putz, sério que trouxeram lá do passado para colocar aqui e fazer isso de tela? Talvez faltou orçamento pro dinossauro de CGI, para descontrair um pouquinho, mas foi a minha sensação com alguns dos personagens, dos dinossauros utilizados em tela. Então, foi assim, é um filme legal, é um filme divertido, podemos até dizer assim, mas entrando no que eu falo, né, na minha referência sobre as obras que eu assisto no cinema, Jurassic não é um filme que eu recomendaria assistir no cinema. Acho que apesar do suspense no começo do filme, acho que da história sendo contada nos primeiros atos, no primeiro e no segundo ato, ela ir no ritmo legal, é um tipo de filme que eu falo, se você tiver com o dinheiro contado, tiver querendo esperar realmente um filme que vale a pena ir no cinema, espera sair no streaming, assiste com calma, no conforto da sua casa. Não vai perder nada deixando para assistir Jurassic World Recomeço na sua casa, por mais que o filme tenha estreado muito bem de bilheteria, né, puxado acho que muito pela Scarlett. Ele já começa nessa parte do verão nos Estados Unidos, né, começou, teve a estreia também agora no feriado de 4 de julho, começou, realmente aproveitou as férias escolares, então ele teve realmente um impulso. Tem aquela história dos dinossauros tem todo um apelo, mas como é contado no próprio filme, a gente está percebendo que talvez essa fórmula, essa história de contar os dinossauros sempre da mesma forma e cada vez mais faltando elementos, talvez esteja chegando ao seu final. Então, esse recomeço talvez seja muito mais um sinal de não é para recomeçar, é hora para a gente dar um ponto final nas histórias de dinossauro. E aí, deixa aqui aberto para os comentários para você, depois que assistir o filme, comentar aqui a sua experiência, o que você achou de Jurassic World no Recomeço. Forte abraço.